Olá amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo aí uma análise, Uma análise do que foi o Bahia, eliminado, rebaixado para a Série B, juntamente com o Grêmio, com Sport e Chapecoense. Vou falar nesse vídeo os grandes problemas do Bahia. Todo mundo já sabe, mas não custa repetir. Belintani assumiu a sua culpa, foi o principal culpado, como ele mesmo assumiu. O Guto Ferreira lamentou, triste, cabisbaixo, deu sua entrevista, falou pouca coisa, evitou algumas polêmicas. Enfim, o Bahia está na Série B, não tem choro, não tem vela, porque o Bahia mereceu estar na Série B. Fez uma temporada ridícula, contratou jogadores que não deveriam ter sido contratados através de uma escolha muito mal feita por Belintani e sua equipe. O pessoal do DAD também tem culpa nisso. Não livro o pessoal do DAD disso aí também, gente. Não livro, porque jogadores sem condições nenhuma foram contratados. E como isso reflete? Reflete que o Bahia ontem se mostrou mais uma vez um time sem garra, sem motivação, sem compromisso, sem comprometimento. Fico muito triste pela torcida do Bahia. A torcida do Bahia não merece isso. E eu anotei, fiz várias anotações aqui que eu quero colocar para vocês rememorarem o que foi essa temporada ridícula do Bahia. Olha só, mais uma atuação ridícula dos jogadores. Time sem vontade, sem motivação. Time dependia apenas das próprias forças. Era o único dos considerados risco de rebaixamento que dependia só do Bahia. E o Bahia não aproveitou. Perdeu o jogo para o Fortaleza por 2-1. Fez pouco, fez muito pouco. Derrotado 2-1 de virada. Era só segurar o resultado. Guto, medroso, manteve a cautela. Aquela velha teimosia dele. Primeiro defender para depois atacar. Em nenhum momento cogitou colocar o Índio Ramírez. Continuou com suas convicções de deixar o Rodriguinho em campo, de deixar o Juninho Capixaba em campo. Marcelo Boeck inseguro, saídas horríveis, pênalti em Gilberto, cobrado muito bem pelo Rodriguinho, e foi isso. Nada mais fez ofensivamente de importante. Nada mais. Apenas um lance, o gol e deu. O Bahia se segurou. E aí veio o pênalti cometido por Matheus Bahia, mais um pênalti bobo cometido por Matheus Bahia, no último lance do primeiro tempo. Que coisa mais horrível, gente. No último lance do primeiro tempo, não consegue segurar, é impressionante. Aí tem jogadores do nível do Matheus Bahia, que eu coloquei durante o ano todo. O Bahia precisa de um lateral esquerdo mais seguro. Talvez seja o Moisés, que se não ficar no Internacional, seria um acréscimo nesse time. Muito ruim do Bahia, gente. Muito ruim do Bahia. Tá? Aí veio o empate, o desespero. Só que o Bahia, no início do segundo tempo, se apegava na combinação de resultados, que, naquele momento, mantinha o Bahia na primeira divisão. Porque o Juventude empatava com o Corinthians, lá no Alfredo Jaconi, e o Bahia empatava, segurava o empate, ali, contra o bom time, organizado time do Fortaleza, que dominou o jogo de cabo a rabo. Tá? E mantinha o Bahia na primeira divisão, E deixava o tempo passar, se apegava àquilo ali. Não sabia que o Juventude iria fazer o gol, que o Corinthians veio passear no Alfredo Jaconi. Mas se apegava naquilo ali, ia na sorte. Isso não tem planejamento nenhum, gente. Isso não é estratégia nenhuma do Guto Ferreira, que apequenou o time do Bahia nessa temporada. Mais um treinador, já não basta o Dabov, já não basta o Dado Cavalcante, que apequenou o Bahia. E o Guto Ferreira apequenou mais ainda nessa decisão, jogo mais importante da temporada, um dos jogos mais importantes da vida. Não viu o Bahia com aquela garra necessária.
Simplesmente deixava o tempo passar, estamos na primeira divisão, aquela coisa toda. Nada de ataque, e aí veio o segundo gol do Fortaleza. Mais um pênalti, se foi ou não vem ao caso. O Conte, eu acho que estava com o braço colado no corpo, mas isso não vai mudar o resultado. Tá? E em seguida, a tragédia anunciada. Gol do Juventude. E aí, já era tarde demais, né? Já era tarde demais. Guto resumiu o sentimento do torcedor dizendo: momento mais triste no comando do Bahia. Belintani se coloca como principal responsável, mas não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Uma temporada que começou com o título da Copa do Nordeste. Mas foi a única alegria do torcedor. Porque foi marcado por uma série de problemas e tentativas de correção de rumo. Insuficientes, completamente insuficientes, para evitar a queda. Teve crise em campo, teve fora do campo também, né? Começou com Dado, um bom início aí, 3 triunfos e nos 6 primeiros jogos. Queda de rendimento, saída de Dado, onde teve sequência aí de 5 derrotas e 1 empate. E aí veio a aposta estrangeira, Dabov, Diego Dabov. Tá? Fracasso retumbante. Em 6 jogos, 28% de aproveitamento. Tá? Aí veio o Guto, a salvação, o milagre. Tá? Deu uma mexida, uma chacoalhada no elenco. Tá? Teve resultado nos primeiros 7 jogos, onde teve 3 triunfos e 4 empates. Tá? Apenas 1 gol sofrido. O problema foram as 7 partidas seguintes, que cai violentamente de rendimento. Aproveitamento aí de 29%, praticamente o mesmo aproveitamento do Dabov, né? Desses 7 jogos seguintes. Houveram grandes mudanças, afastamento de atletas, Galdesani, Tony Anderson, Oscar Ruiz, o Pablo, onde atesta que as contratações do Belintani foram estapafúrdias, né? Estapafúrdias, para não dizer mais, para não apelar para a ignorância. Tá? Não tinha tempo para recuperar jogadores, foi a declaração do Guto Ferreira na ocasião. Aí teve o protesto por salários atrasados, vocês lembram bem, né? De receita provocada pela pandemia, segundo o Belintani, mas todos os clubes, os 20 clubes da Série A também tiveram queda de rendimento por causa da pandemia. Não adianta culpar a pandemia por isso. Tá? Jogadores não concentravam, não davam entrevista, aquela crise toda. Né? E verificou-se problemas no sistema defensivo, no sistema ofensivo. O Bahia chegou a ser a defesa mais vazada da competição. E no ataque, né, tirando o Gilberto, que foi um dos artilheiros da competição, acho que foi o 2º ou 3º artilheiro, enfim, teve uma sequência de 4 jogos sem marcar um golzinho sequer. Né? Mas também há que se colocar que foi prejudicado pela arbitragem, né? Vários jogos aí, pênaltis, que inclusive a CBF reconheceu que errou. E o principal, teve falhas contra rivais diretos. Olha só, perdeu para o Grêmio no primeiro turno, no segundo turno venceu, né? Empatou 2 vezes com o Cuiabá. Tá? Perdeu 2 vezes contra o Atlético Goianiense e contra o Sport. Rebaixado, junto com o Grêmio, com o Sport e com o Chapecoense. Não podia ser outro resultado. Uma gestão atabalhoada, atrapalhada, muitos erros de passe, erros de finalização, treinamentos excessivos e não conseguiram resolver esses 2 fundamentos básicos. Erros de passe, muitos, ontem também se verificou, muitos erros de passe, muitos erros de finalização. Os jogadores pareciam estar nervosos, atrapalhados com a torcida na Arena Castelão. Gente, reafirmo o que eu falei. Vou acompanhar o Bahia na Série B, vou fazer cobertura total, vou continuar fazendo as lives, porque não abandono o Bahia nunca. Independente, e vou continuar criticando quando for necessário, vou continuar elogiando quando isso for possível. Mas a verdade é que esse elenco do Bahia precisa ser renovado.
Já vai perder o Gilberto, muito provavelmente. Já vai perder o Conte, muito provavelmente. Tá na hora de mexer total, gente. Total. Colocar jogadores que tenham vontade, o que não foi verificado na partida de ontem. Infelizmente, sou obrigado a colocar aqui: o Bahia está rebaixado por incompetência da direção e incompetência de Guto Ferreira, os dois maiores responsáveis por mais um rebaixamento na história do Bahia. Tenha todos, se possível, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e fique com Deus.